Olá, estamos de volta com o programa Conexão Alfa. Eu sou o Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico e falo em nome do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. O IPTH é uma instituição de apoio à saúde mental. Nós não tratamos de doenças, nós tratamos o fator causador ou gerador das doenças, que são as doenças psicossomáticas. Tratamos as mais variadas neuroses e psicoses. Como eu disse, o nosso objetivo não é tratar a depressão, é encontrar dentro da pessoa, no seu inconsciente, qual é o fator gerador da ansiedade, ou da depressão, ou do pânico, ou de qualquer problema que a pessoa esteja sofrendo. Agora, pare e pense, tudo na nossa vida passa pela nossa mente. Nada que acontece na nossa vida que não tenha acontecido primeiro no mundo mental. O tema que nós vamos falar hoje foi sugerido por uma pessoa que estava aqui na TV, uma senhora, eu não lembro o nome dela, e ela disse: doutor, fale sobre finanças, eu gostaria muito de ouvir o senhor falando sobre as dificuldades financeiras que a grande maioria das pessoas tem passado. Então, para nós falarmos de dificuldade financeira, nós temos que falar das faculdades mentais. Uma vez que tudo está na mente, o sucesso está na mente, o fracasso está na mente, a doença está na mente, a saúde também está na mente. O que determina sucesso ou fracasso é a forma das vibrações mentais emitidas pelo ser pensante, que é o homem ou a mulher. Da mesma forma são as finanças. Imagine que no universo existe uma matriz perfeita geradora de prosperidade. Mas também neste universo energético de energia existem outras falsas matrizes que levam a pessoa a ter a sensação de prosperidade, quando na verdade estão regredindo em suas finanças. É o chamado mundo da ilusão, o véu de Maia. O grande problema se acentua na vida das pessoas pela falta da sensibilidade e da percepção do que se passa consigo. Vou dar um exemplo para o querido telespectador compreender. Uma semana atrás, talvez uns 10 dias, chegou no consultório um pai trazendo a filha. A filha extremamente revoltada, dependente química, tem uma vida bem difícil, e aí eu conversando com o pai sobre o problema da filha, eu disse para ele: por acaso o senhor não gostaria de fazer algumas sessões também? Eu vejo que de repente pode estar a solução da sua filha na sua terapia. Aí ele falou: não, doutor, eu não tenho nenhum tipo de problema. E eu fiquei olhando para ele, esperando e ouvindo ele falar, e fiz algumas perguntas para ele. E como que é a sua vida familiar? E os seus pais, você se dá bem com seus pais? Não. Meus pais faz mais de 10 anos que eu não converso com os meus pais. Mas eles moram onde? À distância? Não, meus pais moram a 5 quadras da minha casa. É que nós brigamos e eu não quero conversa com eles. Fiquei analisando, né? Aí perguntei: e o trabalho, como que vai? Tá tudo certo? Não, doutor, eu faz 8 ou 9 anos que eu não trabalho, que eu estou desempregado. E como que o senhor vive? A minha esposa, ela sustenta a casa. Ela trabalha em 2, 3 empregos e ela dá conta do recado. Fui analisando, né? Ele não tinha nenhum problema e ia me contando tudo isso. E aí, perguntei da saúde, como que vai e tal. Doutor, eu tenho uma saúde boa. Se não fosse o alcoolismo,
eu poderia ter uma saúde ainda melhor. É que eu sou alcoólatra há muitos anos e eu não consigo deixar da bebida. Na verdade, eu nunca tentei. Então, imagine, eu estou dizendo para você como algumas pessoas não têm consciência do que se passa consigo. Eles não percebem que existe um problema. Eles não têm a percepção que eles estão envoltos numa dinâmica de sofrimento, numa dinâmica de fracasso e num destino extremamente pesado. E o grande problema que se acentua sobre a humanidade é quando os problemas não são percebidos. Então o problema reina livremente, sem ser percebido, sem ser brecado. Então o problema vai se agigantando. Voltando então, falando do caso, né, deste pai que não tinha problema, mas ele narra que em nenhuma área da sua vida havia harmonia, não havia paz em nenhuma área da vida. E aí no final do diálogo eu disse: mas tudo o que eu lhe falei, o senhor acha que o senhor não tem problema? Não tem profissão, não trabalha, não se dá com os pais, é sustentado pela esposa. E eu ainda perguntei: e a vida financeira, como que vai? Ah, doutor, eu ando a pé, eu tinha um carro, mas não pude pagar imposto e caiu numa blitz e eu não pude mais tirar. Vejam o tamanho do emaranhado que essa pessoa estava envolvida. E eu ainda indaguei: mas o senhor não tem desejo de mudar de vida? Ele falou: não, doutor, para mim está tudo bem, porque eu olho para trás, eu vejo que tem gente pior do que eu. Meu Deus! Então analisem qual é o ponto de referência que nós devemos ter na nossa vida. Ou então faço uma pergunta para você: qual é a sua referência de vida? Você tem alguma pessoa, algum colega, algum amigo que serve para você de modelo? Nós não podemos nos dar desfrute de querer um parâmetro com alguém muito inferior a nós. Então, analisem que o que falta para muitas pessoas é a percepção do que se passa consigo, e ele não consegue compreender que ele está num emaranhado terrível. Ele não consegue sair daquele emaranhado. Por quê? Ele nem sabe que tem. Ele acha que o sofrimento é normal. Eles acham que ser sustentado pelos outros é uma coisa normal. Perder o carro numa blitz, e na verdade quem comprou o carro foi a esposa, ele acha normal. Todo mundo perde, por que eu não posso perder também? Então nós chamamos isso de síndrome de identificação com destinos pesados. E aí eu ofereci para ele um tratamento totalmente voluntário. Eu disse a ele: nós temos lá um programa de voluntário no IPTH, e se o senhor aceitar, eu gostaria de abrir uma vaga que sobrou essa semana do voluntário, e nós podemos encaixar o senhor ajudar a sua filha. E aí foi tomando mais ciência da vida deste homem. Ele, com mais de 30 anos de casado, nunca deixou de pagar aluguel, sempre pagando o aluguel e sempre com o aluguel atrasado. E aí nós começamos a identificar dentro do inconsciente dele uma identificação com seus ancestrais. Os pais vieram do norte do Brasil, para o Paraná, e os pais tiveram um problema na justiça no norte e fugiram para o Paraná. Então os pais chegaram no Paraná e ficaram sem identidade, porque como eles tinham um problema na justiça, eles mudaram de nome, mudaram de sobrenome, fizeram documentos novos. Antigamente eu acho que era possível, não sei, mas pelo menos essa é a informação. E aí eles viveram sem identidade. Então esse descendente seria o neto, né, desse senhor que veio do Nordeste, nessa situação. Ele se identifica com o sofrimento destes avós.
e vive uma vida desgraçada e acha que está mil maravilhas. As mil maravilhas. Então nós conseguimos ressignificar isso na mente dele, conseguimos tirar dele a ideia errônea que sempre tem alguém pior do que ele. E nós podemos então fazer uma reprogramação mental, podemos exteriorizar o potencial dele e direcionar as capacidades para ele ter uma vida normal. E o tempo foi passando e o tratamento foi avançando e a vida dele começou a mudar. A vida da filha também mudou. A filha deixou as drogas, depois, posteriormente, ela foi morar com o namorado, hoje já tem 2 filhos e está feliz. E desde então, ela nunca mais voltou para as drogas. Onde estava o pano de fundo do sofrimento da filha? No inconsciente dos avós. É esses que fugiram do Nordeste para o Paraná, que eu acabei citando. Eu estou citando este caso porque este caso faz parte do próximo livro que eu vou lançar, chamado Saindo do Crepúsculo. E este homem, ele autorizou que falássemos da sua história. É claro que eu não falo o nome dele, claro, né? Não seria ético, muito embora ele autorizou, mas nós não fazemos isso. Então vejam, nós estávamos ali na 3ª geração de problemas. E a filha não conhecia a história dos avós, que vieram fugindo para o Paraná, que trocaram de nome, que trocaram de sobrenome e viveram aqui no Paraná até morrer. Então, quando ela recebe essas ressonâncias, as emoções dela se desestabilizavam. E qual era o desejo dela? Honrar aqueles avós. E como se honra a vida de um ancestral que não teve um nome, que não tinha uma casa para morar, que não tinha um sobrenome? Como se honra um ancestral com este destino? Claro, se honra tendo um destino extremamente pesado, extremamente conturbado, e aí nós podemos perceber que os eventos ocorridos lá atrás vão vitimando as gerações posteriores silenciosamente. Tanto é que o pai estava envolto em tremendos emaranhados de problema e em nenhum momento ele percebeu. Em nenhum momento ele tomou consciência que ele estava envolvido até o pescoço num emaranhado de dificuldade e de muitos problemas nos relacionamentos. Eu gostaria que você entendesse, a mudança nas nossas vidas só pode acontecer quando a gente identificar aonde nós estamos, qual é o índice de felicidade que nós estamos vivendo. Você pode fazer aí um balanço na sua existência e faz um gráfico de 0 a 10 e veja de 0 a 10 na sua área financeira, que nota você daria? Se você der menos que 7, não está legal. E na área amorosa, aí na esfera de 0 a 10, na escala de 0 a 10, quanto você daria? E na área da saúde? Enfim, pegue todas as áreas da sua vida e faça uma análise e use um parâmetro dessa escala de 0 a 10. E olha, eu acredito que muita gente poderá se surpreender em não ter percebido que estava envolto até o pescoço num emaranhado quase sem saída. E para concluir nosso programa de hoje, quero terminar dizendo que este homem se tratou conosco, ele saiu daquele emaranhado, a vida dele começou a melhorar e hoje ele está vivendo muito bem. E como já falei, só para terminar, a filha largou as drogas também e nunca mais teve nenhuma recaída. Por quê? Nós cortamos o pano de fundo do emaranhado do destino do pai e da filha. Eu preciso ir embora agora, acabou o nosso programa e eu volto na próxima oportunidade. E se você precisar de ajuda, conte comigo.
Um grande abraço e até a próxima oportunidade.